Segundo informações da Folha de São Paulo, o governo Lula ficou sem doses de vacina contra a Covid-19 para entrega imediata depois de cerca de 1/3 do lote comprado da farmacêutica Moderna, dos Estados Unidos, perder a validade do estoque e ter sido jogada no lixo. Ia lá para o monte, lá para o morro dos bichos e levantava como quem levanta o Simba, fazia aí o povo, viva o SUS, viva o SUS, viva o SUS. E agora, o que acontece no governo Lula? Cadê a vacina? Segundo informações da Folha de São Paulo, o governo Lula ficou sem doses de vacina contra a Covid-19 para entrega imediata depois de cerca de 1/3 do lote comprado da farmacêutica Moderna, dos Estados Unidos, perder a validade do estoque e ter sido jogada no lixo. Sem opção de imunizantes de outras marcas, o Ministério da Saúde reduziu a entrega das doses nos últimos meses. Hoje, todas as unidades estocadas estão vencidas e a pasta reconhece que estados e municípios têm poucas vacinas, principalmente do modelo destinado a crianças. Não queria, estava louco para vacinar criança. Os lotes perdidos são parte de um contrato assinado por 725 milhões de reais. Tá? E a Sociedade Brasileira de Infectologia afirmou que o número de vacinas contra a Covid-19 adquiridas pelo governo neste ano não foi suficiente para abastecer os postos de saúde e que campanhas de comunicação não estão conseguindo elevar a cobertura vacinal. Com 5.160 mortes provocadas até 2024, a Covid, até agora, nesse ano de 2024, a Covid ainda é a doença infecciosa que mais mata no país, empatada com a dengue. A Covid estava em nível relativamente baixo na primeira metade do ano, com menos casos que o ano passado, mas a terceira semana de setembro teve uma alta preocupante, com mais de 300 óbitos. Esse povo não é gente? Cadê a Globo? Cadê a Folha agora? Para fazer o covidômetro. Passar e fazer as matérias com as crianças mortas. Ai, uma pessoa com toda a vida pela frente e o governo do genocídio. Cadê? É que agora é o governo do amor, Pavinato. Agora é o governo do amor. E no caso, né, o Bolsonaro ele fez mais para combater a Covid do que o Lula para combater, por exemplo, a dengue aqui no nosso país. Isso é real, quando nós vamos verificar os dados. Agora, com relação a essas vacinas, continua essa história, né, que ainda é mal contada. Por exemplo, em fevereiro desse ano, o senador Girão, ele realizou uma audiência pública lá no Senado para tratar dessa questão das vacinas anti-Covid aqui no Brasil, tá? E ali foi colocado em algumas palestras que as vacinas que estavam sendo ministradas em bebês aqui no Brasil era proibido nos Estados Unidos, né? E, além disso, nós tivemos momentos aqui no país que foram retirados também a autonomia dos pais para que pudessem decidir se iriam vacinar suas crianças ou não. Ou seja, muita história mal contada, né? Muita pressão para que essas crianças sejam vacinadas, tá? Mesmo a contragosto dos pais. Aqui no estado de São Paulo, felizmente, o governador conseguiu retirar, né, essa pressão em cima dos pais para que as crianças fossem vacinadas. Nós não temos aqui, mas em outros estados isso pode ocorrer sim. Mas agora sem vacina, vai pressionar o Papa para vacinar. Cadê a vacina? Não, sim, tem. sem a vacina. Cadê o Zé Gotinha? Cadê o Zé Gotinha? Cadê o Zé Gotinha? Mas a questão é, no meio de tudo isso, de vacinas que são proibidas fora, mas aqui no Brasil é liberado, e tem as vacinas que foram vencidas também, no meio disso tudo tem milhões. Tá? Por mais que não tenha agora, sempre tem aquela, aí tá faltando, nós precisamos gastar mais, gastar mais, gastar mais. Isso se justifica por quê? Para quê? Por que toda essa pressão? Por mais que não se tenha a vacina agora, tudo isso são questões que precisam ser levantadas, especialmente lá pelo Senado, porque ao final de tudo são mais milhões e milhões e milhões que serão gastos em cima de vacinas que em outros países são proibidas. E aí? Bom, a minha pergunta é cadê também a Nízia Trindade, que é a ministra da Saúde, né? Ela tem uma pasta que tem muito dinheiro que circula e a gente sabe que desde o ano passado
a saúde vem degringolando cada vez mais aqui no nosso país. Eu acho que esse cenário ele mostra bastante a diferença de gestões. Você pode ter até alguma coisa contra o Bolsonaro, você pode ter discordâncias. Eu, por exemplo, tenho uma série de discordâncias com ele, mas do ponto de vista técnico, o que ele fez junto com o Paulo Guedes durante a gestão de todo o período da pandemia, em termos econômicos, em termos da própria saúde, e ainda teve que lutar contra o consórcio comunista que se instaurou dentro da imprensa, demonstra bem a diferença de gestões que estão, de fato, comprometida com o desenvolvimento do país, que era a gestão passada, mas não tem como você fazer milagre em 4 anos, e uma gestão que, na verdade, só quer dar uma continuidade à máquina pública. Uma continuidade é uma coisa que já é muito grande, que custa muito caro aos cofres públicos, portanto, custa muito caro a nós, trabalhador brasileiro, e que simplesmente não funciona. E aí a gente vê aquilo que a gente fala também há muito tempo. A imprensa, ela é majoritariamente militante. Repito, não existe problema em um jornal ter uma linha editorial absolutamente aceitável. Nós aqui temos a nossa linha editorial, defendemos a nossa linha editorial com orgulho e somos transparentes. Olha, a nossa linha editorial é essa. A Globo e todo o consórcio midiático falha justamente pela ausência de transparência, manipula, portanto, a verdade e chama isso, né, de verdade. Não tem processo de transparência, faz essa manipulação dos fatos e diz que isso é a verdade. E aí a gente não vê, evidentemente, aqui fica claro que não existe uma preocupação real da esquerda e todo o consórcio midiático com a saúde, com a educação e com o mais pobre. O que existe, na verdade, mais uma vez, são pessoas para fazer um populismo e em cima disso angariar votos. Poder. É Exato. puro jogo de poder. Dinheiro e poder. Será que a Anísia Trindade vai lançar a campanha vacinando com... Pavinato, sobre esse assunto só tem uma frase, né? Caro presidente Lula, gaste menos tempo distribuindo medalhas Oswaldo Cruz para Janja e para Xuxa e cuide das vacinas. E aí, professor Suano? Medalhando com o Cruz? Tudo, a partir da tertuliana, vai combinar, porque é o que tem sido feito, né? Basicamente é isso. O Brasil virou uma grande latrina e nós ficamos só recebendo a evacuação deles. Entre eles está o caso da vacina. Veja, quando se fala do Bolsonaro, é curioso porque o Bolsonaro foi atrapalhado na sua política, inclusive pelo Ministério da Saúde. Porque ele teve ali um dos seus grandes opositores que de dentro tentou minar tudo aquilo que ele estava querendo fazer. Não se discutia. Veja, vamos deixar bem claro. Não é uma questão de se discutir a ciência, que a ciência ela tem que ser debatida por cientistas, não por indivíduos que divulgam, que se apresentam, ou indivíduos que são pagos para ficar falando tal ou qual posicionamento político e ideológico. Isso não é ciência, não era isso que estava sendo debatido. Estava sendo debatido, como você falou aqui, era um problema de poder. Ali você teve uma interferência do Supremo Tribunal Federal que rompeu com a Constituição, dando aos governadores e aos prefeitos uma atribuição que era exclusiva do presidente da República. Minou a capacidade do presidente de tomar decisão. E ele ficou acuado apenas como fornecedor de recursos, tendo que negociar com a Câmara o rompimento do teto de gastos. E a Câmara autorizou, por quê? Porque era uma medida excepcional. Mas ainda assim ele teve que negociar com a Câmara. E ele virou apenas um fornecedor. Sabe aquele pai rico, de jovem vagabundo, que quer virar político e fica dando dinheiro para ele pagar as coisas? Tipo o pai do Boulos. Não sei, nem passou isso pela minha cabeça. Não, nós vamos falar disso. Mas veja só, foi isso que o Bolsonaro foi reduzido. Aquele pai que fica dando dinheiro para vagabundo, está jogando dinheiro fora. Por quê? Porque não foi dado a ele o direito de governar. E aí nós tivemos um presidente que fez uma política correta. E no momento em que ele botou o Pazuello, foi o que havia de mais lógico. Já está resolvido o problema da vacina, porque a vacina foi autorizada pela Anvisa e nós compramos as doses que eram necessárias. Precisamos de logística agora. Não é mais discutir questões científicas e questões médicas, porque isso já tinha sido discutido. Mas tudo foi feito para destruir. E agora a gente encontra o presidente Lula, que não fez nada até agora. Veja, eu vi de perto, eu peguei 4 gripes, cara.
E não tinha, as vacinas para gripe são uma porcaria. Primeiro tem que verificar isso. Segundo, não tinham o suficiente. Eles estavam acreditando em quê? Na imunidade de rebanho? Isso é possível que seja. Isso é que, se é que eles não estão dando vacina vencida. É bem possível que seja. Porque eu vi pessoas a rodo indo para o hospital, seja pela H1N1, seja pela influenza, seja por tuberculose, seja por Covid. E estava lá, todo mundo jogando. E não houve. O Diário Oficial da União não falou uma nota sobre isso. E gente morrendo jogada no chão. Aí a gente fica naquela situação. Afinal de contas, quando a gente pega os dados, o comportamento, tudo aquilo que foi. O que o Bolsonaro fez foi uma gestão espetacular, tendo a quantidade de inimigos que ele tem. O Lula não tem inimigo nenhum, exceto a sua incompetência. E tá aí, coloca a Nízia. Nízia, até logo. Não é que eu estou torcendo para que você continue. Porque o que eu vejo que virá alguém para o teu lugar que vai saber o que fazer com esses 180 bilhões. Eu não sei se para a saúde, mas vai saber o que fazer. Exatamente. Então, primeiro C, você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente, porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, primeiro C é curtir, segundo C é comentar, o terceiro C, o que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela, a setinha da pipa do vovô que se esforça? Você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram, manda sinal de fumaça, pombo correio, não é pombo correio do banheiro, é o pombo correio que leva as mensagens, você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, ó, curtiu, comentou, compartilhou. E se puder, se quiser, se o seu bolso comportar e se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.